por que este assunto tão importante? Porque a única forma de conexão com Deus, de conversar com Deus, é através da tão conhecida oração. Quando nós olhamos um pouco a história do profeta Sofonias, ele exerceu o seu ministério por volta do 7º século antes de Cristo. Aleluia. E o seu nome também muito significativo, haja vista que nós fizemos a leitura do capítulo 2 do profeta, que o seu nome significa o Senhor me esconde, ou Jeová, aleluia, escondeu. E a particularidade do profeta, e que é de tamanha importância, porque o profeta Sofonias, ele fazia parte de uma nobreza apesar de fazer parte da nobreza, ele era comprometido com a mensagem divina. Por que eu fiz questão de falar isso? Porque a gente vê hoje, irmãos, as pessoas, quando ela recebe um bem financeiro, isso já aconteceu até na casa do Senhor, de pessoas não falarem mais com você, porque está com dinheiro, está muito bem de situação, como se não precisasse mais de Deus. E o profeta Sofonias, ele nos deixa um legado de bons exemplos, porque ele fazia parte de uma linhagem também de pessoas nobres, abastarda, como Eliseu, como Isaías, profeta, Jeremias, Ezequiel, Daniel, inclusive Sofonias. Quando nós fizemos um seminário no Rio de Janeiro, nessa época, eu ainda não tinha vindo para São Mateus, e quando terminava o seminário, o pastor que ministrava o seminário, ele falava para todos os seminaristas: ninguém me inquiete, porque estamos comprometidos com a palavra do Senhor. E Sofonias me fez lembrar isso, porque apesar de fazer parte da nobreza, ele não abria mão de Deus na sua vida. Amém, irmãos? E essa essência tem que estar conosco. Você pode ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, você pode ter tudo na sua vida, mas nós estamos com aquela palavra que Jesus deixou com muita clareza para nós, quando ele disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Quem tem Jesus tem, e quem não tem Jesus não tem nada. Então, o que fazer num mundo tão difícil de viver? Por onde então nós podemos, ao aceitarmos a Jesus, ao batizarmos, nos tornamos membro do corpo de Cristo, portamos um cartão de membro da igreja, que é uma grande responsabilidade, o que fazer? E quando nós lemos essa passagem do profeta Sofonias, me faz lembrar que nós podemos então ter alguns princípios importantes para a gente desempenhar bem, para servir bem, exercitar bem a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo.
Então podemos então começar assim: buscai o reino de Deus. Amém? Buscai o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, isso quer dizer então, já que nós estamos nessa caminhada, nesse comprometimento, como disse o profeta Sofonias, e Jesus também disse isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, então, isso fala de prioridade, irmão. Prioridade em servir a Deus, prioridade em estar na presença de Deus. Aleluia. Buscar o reino de Deus significa então buscar o próprio Senhor. E Ele é o Senhor que buscamos. Por que nós estamos aqui nesta noite maravilhosa? E me chama a atenção é que se comenta bastante sobre a segunda com Deus. Temos irmãos, inclusive nossos co-irmãos, que vêm nos visitar, porque sabe que não é apenas o homem falando, mas que Deus usa o seu profeta, o pastor presidente, Deus usa os dirigentes das congregações, usa os obreiros, Deus usa as irmãs. Então é uma obra em que Deus está realmente usando para a honra e glória do nome dEle, irmãos. E o que está acontecendo? O mundo está morrendo, o mundo está cada vez mais carente, necessitado de suprimento espiritual. E aqui a palavra é ela que tem o suprimento, é ela que tem aquilo que você necessita. Hoje é segunda, você vai dormir tranquilamente, acorda e diz: olha, graças a Deus que eu estive ali na segunda com Deus, Deus falou no meu coração, e graças a Deus, Deus mais uma vez me deu vida, eu posso começar o meu trabalho bem, porque eu estou fortalecido espiritualmente para a honra e glória do nome do Senhor. Buscar o Senhor, buscai o reino de Deus. E outra coisa interessante que me chama muita atenção, e que graças a Deus, nesses anos que moramos em São Mateus, a gente teve também uma liderança dessa querida igreja também, que é exemplo, como o pastor presidente também hoje, filho, é um exemplo. E aí, falando de prioridade, além de buscar o reino, fala-se também de buscar a justiça. Mas pastor Oswaldo, o que é justiça então? A justiça é um conceito bíblico. Justiça é um conceito bíblico de tudo aquilo que é justo. Eu não esqueço, irmã Luzia Gomes, que nós tivemos a honra também e o prazer de ter o apoio do pastor Antônio Gomes, tanto aqui em São Mateus como em Jaguaré. E eu chegava numa loja para comprar alguns materiais para construção de congregações do campo de São Mateus. Ele dizia assim: olha, se o pastor é o Toninho, pode levar a loja toda. Justiça, irmão, fala de coisa correta. E é por isso que eu louvo ao Senhor, porque quando o profeta falava isso, ele falava de lista prioritária, ele falava de reino de Deus, ele falava de justiça, ele falava também, o que acontece nos dias de hoje? Mansidão. Olha só, ele falava dessa palavra tão importante. Mas o que significa isso? Que está lá naquela relação de Gálatas 5:22, que fala exatamente sobre equilíbrio. Mansidão, que é um gomo do fruto do Espírito. A mansidão, ela pode ser definida como brandura, pode ser definida como serenidade,
como pessoa de uma índole pacífica, uma pessoa que prioriza a mansidão, ela não anda metida em confusão, ela não anda em conflitos de forma alguma, porque Deus, através do Espírito Santo, tem lhe dado essa condição de equilíbrio, de serenidade. Louvai, dirimanahachu managashai. Quando nós lemos também lá em Mateus 11 e 29, que é um versículo bem conhecido na pessoa do Senhor Jesus, Jesus nos convida a aprendermos a sermos o quê? Mansos. Ele diz assim, olha, um professor, Jesus assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossa alma. E o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3:12, ele enfatiza dizendo que nós fomos eleitos de Deus e devemos, olha só, nos revestir de mansidão. Quantos pode dizer amém, irmãos? Depois ele fala de uma coisa tão linda. E a gente vê que no momento de pandemia, que ainda continua, né? Lá onde nós passamos boa parte da minha juventude, o Rio de Janeiro, está terrível, inclusive, a pandemia lá. Mas se os irmãos observarem as programações televisivas, jornais, vocês vão ver que não só no Espírito Santo, o Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, nós podemos perceber que as pessoas, elas estão em conflitos, às vezes dentro do seu próprio lar, na relação marido e mulher, filhos, conflitos em cima de conflitos. E quando a gente começa a observar o despertamento do profeta Sofonias, ele fala de algo tão importante e necessário na minha vida e na sua vida. Sabe o que ele fala? Ele diz assim, olha, além de buscar o reino, além de buscar a justiça, além de buscar a mansidão, buscai a paz. Quantos estão sentindo paz aqui neste, aleluia, nesse lugar maravilhoso? Paz. Por quê, pastor? Porque o príncipe da paz está passeando aqui em nosso meio. Você está sentindo ele aí? Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas conforme o profeta Sofonias, o que é paz? Porque as pessoas até promovem paz. Seria talvez o que aconteceu no Japão, em Tóquio, né? As Olimpíadas, as competições. Muitos anos no mundo inteiro se houve o Ano Internacional da Paz. Mas acontece que tudo isso é feito, o homem ele cria situações, mas de repente essa paz foge de suas mãos, vem as balas perdidas, vem muitas das vezes aí os problemas seríssimos internos de família, vem problema seríssimo na área econômica, na área política, na área financeira, e as pessoas precisam exatamente buscar a paz. Então a paz, nós entendemos e cremos assim, que ela é sinônimo de tranquilidade. Paz é sinônimo de harmonia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz
ela é, sem dúvida, uma harmonia no relacionamento com Deus e com os homens também. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu posso olhar aqui para o pastor, presidente, olhar para os meus companheiros obreiros, olhar para a igreja, olhar para a congregação, estar em paz e dar um abraço em cada um, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, Ele tem me proporcionado essa bênção. Quantos estão em paz? Diga amém nesta noite. Que coisa linda é a paz, irmão. Que coisa linda eu costumo dizer o seguinte: quando você tem, principalmente, vou falar da nossa casa, eu costumo dizer que quando o Senhor está presente naquele lar, é um pedacinho do céu. Agora mesmo tive o prazer de receber no Dia dos Pais, né? Quero parabenizar todos os pais aqui, e receber os meus filhos, receber já hoje os netos, e aquilo me fez um bem que os irmãos não querem nem imaginar. E ouvi de um filho ou de uma filha que dizia que eu te amo, papai. E eu correspondi, eu amo muito você, meu filho, minha filha. Então esse momento de paz em famílias, entre os irmãos, aonde você colocar a planta dos seus pés, alguém olha assim, olha aquela mulher, a gente olha para ela e vê que ela tem paz. Aquele homem, a gente olha para ele e a gente vê que tem paz. E o mundo precisa disso, irmãos. O mundo necessita de olhar para mim, olhar para você e ver para nós, e olhar para nós, olha, eu preciso seguir as pisadas não do homem, mas a pisada do mestre. Mas ele olha uma luz na senhora, ele olha uma luz em você, ele olha uma luz, porque você é a igreja do Senhor. Aleluia. A gente está sempre lembrando o nome do pastor Antônio Gomes, impressionante isso, porque são histórias, nós convivemos muito tempo juntos também. Até ontem, foi no sábado, o pastor me fez uma visita lá no Nativo, e a gente falava um pouquinho sobre isso, sobre as experiências em que acompanhava o pastor, quando ele me convidava para estar junto com ele. E eu não esqueço, ainda no antigo templo, alguém olhava para o pastor e dizia assim, olha, um dia, foi até uma mulher que falou isso para o pastor Antônio, um dia eu quero ser um homem cheio da graça, igual o Senhor. Sabe por quê? Porque na verdade, o servo de Deus é exatamente isso. Ele é a luz do mundo, que a Bíblia diz, e sal da terra. Isso fala de bons exemplos, isso fala de bons testemunhos. E aí as pessoas, certamente, ao ver o bom exemplo, o bom testemunho, olha, aquela pessoa, ao fazer-me um convite, eu também quero ir para a igreja onde ela reúne, onde ela congrega. Porque se ver paz na vida daquela pessoa, se ver Deus na vida daquela pessoa. E aqui também a gente vê lá, falando sobre paz, em 1 Pedro, lá em 13:11, Pedro fala assim, aparte-se do mal. Pedro falando, depois que ele se converteu, faça o bem, busque a paz e siga. Quantos estão felizes e mais uma vez sentindo a paz de Cristo aqui? Digo amém nesta noite. Glória a Deus. Depois de falar de paz, buscar a paz, ele fala, buscai o livro do Senhor. Aí fala de algo que é a razão da igreja do Senhor,
ela crescer a cada dia. Buscar o livro do Senhor, o profeta Isaías, quando nós lemos o capítulo 34 e o versículo 16 do profeta, ele diz assim: olha, buscai o livro do Senhor, lede o livro do Senhor, porque é a sua própria palavra escrita. Quando se fala de buscar o livro do Senhor, nós podemos logo lembrar também de Josué. Josué, ele, no capítulo 1 e versículo 8, Josué fala de uma maneira muito especial, é uma recomendação para mim, para você e para nós. Ele diz assim: olha, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Os irmãos estão de parabéns, porque a gente sabe que hoje não é fácil ter numa segunda-feira, tivemos o culto ontem, e os irmãos virem para a casa do Senhor, sedento da palavra e tendo a certeza: Senhor, eu vou ali para a tua casa, eu vou para o santuário, eu vou para o pranto-socorro do Senhor, e eu tenho convicção que Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para o meu coração, e você sai daqui confortado, você sai daqui alimentado para a honra e glória do Senhor. E ele começa a falar ainda: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado, olha só, irmão, de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Aí vem a bênção da promessa: então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Por que você tem sido uma bênção até hoje? Por que você aceitou a Jesus um bom tempo, né? Os cabelos vão ficando grisalhos, o tempo vai passando, vem aí os filhos, vem os netos, os bisnetos, e você não abre mão de Deus na tua vida. Diga assim comigo: eu não abro mão de Deus na minha vida. Amém? E assim Josué deixa esse conselho para nós, quando ele fala: buscai o livro. E Jesus disse também, bem conhecido, quando ele diz assim, olha, lá em João 5,39, examinais as Escrituras, cuidais, ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Ah, irmãos, que maravilha! Que maravilha! É exatamente isso que na segunda com Deus. Ontem foi um culto maravilhoso, na congregação do Nativo também foi uma bênção, e Deus está aqui. Se alimente, coma desta palavra maravilhosa, buscai o livro. Depois ele fala também, estou quase terminando aqui, ele fala assim: buscai o bem. E tantas pessoas maldosas, quantas pessoas querendo realmente a sua destruição. Mas quando a gente lê o livro, quando a gente começa a ver quais são as prioridades para que eu possa servir melhor ao Senhor, para que eu tenha uma vida, eu acho muito importante isso, uma vida de qualidade espiritual. Aí Deus fala assim, através do profeta: buscai o bem. Buscar o bem, a gente começa a ver também lá o outro profeta, em Amós. Amós diz assim, olha, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim, diz ele, o Senhor dos exércitos
estará convosco. O bem, é bom, eu disse, Senhor, eu preciso trabalhar isso um pouco, o meu serve para mim mesmo. O bem representa tudo aquilo que é bom e que é moralmente correto. Depois a gente vai lá para o salmista, ele começa a falar também com relação a buscar o bem, e ele diz assim, olha, aparte-te do mal, de novo, faz o bem, procura a paz e segue-a. Depois vem lá de expressão paulina, o apóstolo Paulo, ele deixa para a gente também algo importante nesta noite. Ele diz assim, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Isso é algo assim extraordinário e verdadeiro. Os irmãos que servem a Deus um bom tempo, que começa a cultivar isso, recebe, na verdade, uma palavra confirmando tudo isso que o apóstolo escreveu para nós. Ele diz assim, olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque, olha só, para você dormir melhor com essa, porque a seu tempo ceifaremos, mas deixa uma outra recomendação importante, se não houvermos desfalecidos. Aí vem aquela palavra assim, olha, também de expressão paulina, meus irmãos, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele fala assim, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que sua vinda aqui na segunda com Deus, sabendo que a sua caminhada na obra do Senhor até a volta de Jesus não é vão no Senhor. Quantos creem assim, digam amém? E é verdadeiro. Quantos irmãos aqui são felizes de estar na presença de Deus e vendo resultado de servir? Merece um amém bem forte? Resultado em servir a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E depois também o profeta Sofonias, ele deixa uma palavra assim, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Paulo também, ele nos aconselha. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E o fato de citarmos essa lista que eu apresentei para os irmãos, significa o quê? Que devemos, ou devamos, obedecer sempre o Senhor. O que Deus quer da minha vida? Eu citei, para encerrar aqui, buscar o reino de Deus, eu citei buscar a justiça, citei buscar a mansidão, buscar a paz, buscar o livro do Senhor, buscar o bem, buscar as coisas que são de cima, e assim nós estaremos recebendo aquele momento gostoso, que pode ser hoje, pode ser agora, antes do pastor presidente impetrar a bênção apostólica, a igreja, diante dessas prioridades, subir para as mansões celestiais e dando um adeus para esse mundo. Amém?